Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. A filantropia comunitária pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento social. Olá, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre filantropia comunitária, com Jair Rezende e Alessandro Saad. 74% dos millennials, pessoas nascidas entre a década de 80 e os anos 2000, se consideram filantropos. No entanto, apenas 35% dos chamados baby boomers, que são aqueles que nasceram entre 1945 e 1965, se auto-intitulam da mesma forma. Para conversar sobre esse tema, filantropia comunitária no dia de hoje, nós convidamos Jair Rezende, que é superintendente socioeducativo da Fundação FEAC, que é a Federação das Entidades Assistenciais de Campinas. Seja bem-vindo, Jair. Olá, Frank. Prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre esse tema que é super importante, mas talvez não tão conhecido no Brasil, né? É verdade, concordo com você. E para dividir os microfones aqui comigo, com você, nós também convidamos o Alessandro Saad. O Alessandro Saad é superintendente executivo do ESPRO, que é Ensino Social Profissionalizante, e também membro do Comitê Internacional do FONIF, que é o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas. Alessandro, seja bem-vindo ao Perspectiva. Obrigado pelo convite, Franklin. Obrigado pela oportunidade de colocar em evidência um tema tão importante para a sociedade e, como o próprio Jair já destacou, tão pouco conhecido, fora da pauta das pessoas. Verdade, eu acho que é a nossa responsabilidade no dia de hoje, tanto minha como sua, Alessandro, do Jair, esclarecer para o grande público o que vem a ser a filantropia comunitária. E no Perspectiva de hoje, nós também teremos a participação do Jonatas Azevedo, na coluna Desafios do Terceiro Setor. E também nós vamos contar com a nossa parceira de conteúdo, a ONU News, com uma matéria direto lá de Nova York, lá da Rádio ONU de Nova York. E também, no final do programa, nós teremos um momento musical. Nós vamos tocar um trecho de uma música e nós teremos uma pergunta para os nossos entrevistados de hoje, relacionado com o tema que é a filantropia comunitária. A Fundação FEAC, Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, é uma organização independente que atua em Campinas com o objetivo de contribuir para a criação de uma sociedade mais justa, sustentável e com igualdade de oportunidades. Jair, como é que funciona a FEAC aí em Campinas? Então, Franklin, a Fundação FEAC, ela nasceu, inclusive, inspirada pelos processos de fundações comunitárias, que é muito potente, muito forte, sobretudo nos Estados Unidos. Hoje em dia, alguns países da América Latina, como o México, tem um ecossistema importante, e a fundação ela funciona da seguinte maneira: ela funciona, na verdade, como um catalisador do investimento social privado. A fundação, até diferente de algumas, ela tem o privilégio de ter um patrimônio próprio, que foi repassado na criação da fundação, é um patrimônio que, na verdade, são terras que foram doadas e passam por um processo de desenvolvimento, mas a fundação ela atua em parceria com uma rede de organizações locais, onde ela trabalha tanto na questão da capacitação, da formação, mas também no investimento nos projetos dessas organizações. Ao mesmo tempo, ela busca fazer parceria com empresas que estão aqui na cidade, na região. Ela busca fazer parceria com outros institutos e fundações, universidades, com a academia e com o poder público. Ou seja, funciona uma fundação comunitária, normalmente focada num território ou numa temática. Ela busca agregar com outros atores, outros stakeholders, que têm interesse naquela temática ou que estão ligados àquela temática, e viabilizar determinado temáticas de projetos, no nosso caso, num território específico. Essa, assim, é a grande estratégia. E a nossa prioridade, no caso aqui, é a criança e o adolescente, e também as famílias dessas crianças e adolescentes. Perfeito.
O ESPRO, né, que é o Ensino Social Profissionalizante, é uma entidade sem fins lucrativos que apoia a inclusão de adolescentes e jovens no mundo do trabalho. Alessandro, como é que o ESPRO atua em prol da inclusão desses jovens e adolescentes nesse mercado de trabalho hoje tão exigente como nós temos atualmente? Bom, o ESPRO nasceu há 45 anos, Franklin, e o objetivo sempre foi capacitar para o primeiro emprego. E com o passar do tempo foram mudando as políticas públicas. Lá na virada do século surgiu a lei do programa de aprendiz. E nós somos uma das primeiras entidades certificadoras autorizadas a operar o programa. Hoje nós somos uma das maiores do país, atuamos nacionalmente, nós temos aprendizes em todo o território nacional, mas nós somos de São Paulo, nascemos em São Paulo, e a estratificação dos aprendizes segue a estratificação de desenvolvimento econômico do país. Então, a gente tem uma concentração maior na região sudeste, uma concentração maior na cidade de São Paulo, e assim vai. Mas nós temos diversos programas de capacitação e inclusão. Então, um deles é o que a gente chama de formação para o mundo do trabalho, é um programa não regulamentado que nós criamos e oferecemos para os jovens a partir dos 16 anos de idade, para que eles possam entender como é que é o mercado corporativo, como podem participar de uma entrevista, né? Faz o letramento digital no pacote Office e tal. Tem o programa de aprendiz e tem o estágio, que a gente também é uma entidade certificadora, um agente integrador de estágio. E nós temos outra frente, porque espontaneamente, próximo de 200 mil jovens se cadastram na nossa plataforma todos os anos. Então, a gente criou outras frentes para que o jovem possa também ser encaminhado para o mercado, uma vez que não vai ter vaga de aprendiz, né, para tanto jovem, né? Imagina, a gente é uma entidade certificadora só, tem tantas espalhadas pelo Brasil. Então, nosso objetivo é esse, é fazer parceria com empresas, entidades e o poder público para acelerar a inclusão desse jovem no mercado. Perfeito, é muito importante esse papel que vocês têm nessa formação dos jovens, né? Ainda mais hoje que as exigências são cada vez maiores. Feita essa apresentação, né, do que é o ESPRO, né, do que é a FEAC, eu gostaria que agora vamos entrar no tema do programa, né? É sempre bom, ao iniciar os programas, a gente dá para o nosso e a nossa ouvinte, né, o que é a atuação dos entrevistados, né? Feito isso, vamos entrar no tema que é a questão da filantropia comunitária. O que vem a ser essa filantropia comunitária, que é uma coisa que no início do programa a gente está dizendo que é muito pouco conhecida, né? Então vamos esclarecer, vamos colocar assim de uma forma até bastante didática, para que as pessoas saibam exatamente o que vem a ser a filantropia comunitária. Jair. Como até a gente já conversou, Franklin, no Brasil, até o termo de filantropia comunitária não é muito difuso, né? As pessoas não conhecem tanto ou não praticam, né? Ao contrário, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas a filantropia comunitária, ela, na verdade, traduz muito bem o termo. Quando em um determinado território, sobretudo, tem um foco territorial, que esse território pode ser um bairro, ele pode ser um município, ele pode ser um aglomerado de município, ele pode ser um estado, ele pode estar também ligado a uma temática. Existe essa organização que funciona como um catalisador, e esse catalisador agrega diversas outras organizações, como empresas, como outros institutos e fundações, como a academia, o governo, e com um foco determinado de investimento. Mas esse investimento, agregar, essa busca, ela não pode ser confundida simplesmente com captação de recursos, onde você vai pegar recursos de várias organizações para trabalhar naquele tema, naquele território. Mas é uma coalizão sobre determinado tema, determinado território. Como no Brasil esse tema ele é pouco conhecido, existem poucas fundações e institutos que se denominam como praticante da filantropia comunitária, ou fundação comunitária, ou instituto comunitário. Há pouco tempo, o IDES, que é o Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social, ele começou um programa aqui no Brasil de filantropia comunitária, financiado inclusive pela Fundação Mote, lá dos Estados Unidos, que apoia diversos núcleos de fundações comunitárias, e criou aqui no Brasil um grupo chamado Transformando Territórios. E esses grupos eles vêm trabalhando assim vários frentes do Brasil, aqui em Campinas, no Nordeste, interior de São Paulo, tem vários no sul do Brasil, várias organizações que vêm trabalhando dentro dessa temática.
olhando para um determinado território, olhando ou uma determinada temática e funcionando como esse catalisador, sempre endereçando algum desafio social. Então, resumidamente, é isso. O Brasil é um país onde as fundações elas acabam, muitas vezes, coexistindo no mesmo território, mas sem grandes conexões, sem uma atuação próxima, e muitas vezes elas são até concorrenciais, enquanto existe uma possibilidade de forma de investimento que é muito, muito forte, como eu falei, nos países, sobretudo Estados Unidos, alguns países da Europa, mas esse conceito também, hoje em dia, por exemplo, é muito forte no México, onde a gente tem algumas áreas ali no norte do México, sobretudo, que a filantropia comunitária, você tem diversas fundações que funcionam como aquela fundação guarda-chuva, não só para a captação do recurso em si, o dinheiro, o recurso, mas na mobilização e até a questão de advocacy, assim por diante, facilitando, na verdade, e criando um território, um ambiente mais fértil para a questão do envolvimento, do investimento social ou da filantropia, e também no atendimento e na resolução dos desafios sociais. Correto. Alessandro, feito esse esclarecimento do Jair a respeito do que vem a ser a filantropia comunitária, eu te pergunto a importância das ações da filantropia comunitária na questão da redução das desigualdades na sociedade. Eu acho que depois de brilhantemente explicado pelo Jair, né, tem um ponto a contribuir aqui, é que o movimento de filantropia comunitária, ele traz o poder para a ponta, né? Na verdade, quando a própria comunidade entende as suas necessidades e ela proativamente busca maneiras de financiar as soluções que a comunidade por si só entendeu serem necessárias naquele momento, ele passa a ter muito mais potência. Então, é diferente de uma entidade externa que procura o território para fazer o que a entidade sempre faz, né? Diferente da território, fala assim, aqui a gente precisa disso, disso e disso, a gente entende que isso aqui para ser resolvido é por meio desta iniciativa, que é composta dessas ações, e para isso a gente precisa de tanto de recurso, e aí você passa a ter um protagonismo, uma fala mais proativa para entender quem vai ser o parceiro ideal para resolver aquele problema. E aí vai exatamente na direção da sua pergunta, né? Quanto mais consciente o território tiver, mais poderoso ele vai ser, menos vulnerável ele vai ser. A gente discute aqui no Estro que a principal missão nossa é dar o protagonismo ao jovem. Porque o objetivo nosso não é dar emprego, não vai ter emprego para todo mundo. O jovem tem que entender como se tornar útil para o mercado. Então, ele pode querer empreender, ele pode ir para o terceiro setor, ele pode fazer um concurso público, ele pode querer trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, mas ele precisa entender que o protagonismo é dele. Ele precisa entender que as competências que ele tem já são úteis para algum tipo de necessidade do mercado. Ele só tem que... Alguém precisa contar para ele que isso aqui que ele faz bem feito serve para o mercado e ele pode ali ocupar aquele espaço. Então, quando o ente final, né, quando a comunidade, o jovem, o território, tem essa proatividade, a chance de eliminar as desigualdades é cada vez maior, né? Continua sendo um grande desafio, mas é muito maior essa probabilidade. Chegou a hora dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório do Terceiro Setor. Diretamente da redação, nós teremos o informe do repórter Lucas Neves. A Agenda 227, movimento apartidário composto por mais de 400 entidades da sociedade civil, lança documento pautando infância nas eleições de 2024. O CIEDS, Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, fortalece governança e gestão com programas inovadores. Evento do SOS Pantanal arrecadou mais de R$300 mil para a ajuda ao bioma. Sesc Nova Iguaçu é destaque no prêmio Educação para a Gentileza 2023, com o projeto Entre Nós, iniciativa que promove integração harmoniosa entre famílias e comunidade escolar. Estes foram alguns dos principais destaques do site do Observatório do Terceiro Setor.
Você pode acompanhar essas e outras matérias acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre numeral. Até a próxima. Esse foi o Lucas Neves, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor, com os destaques da semana. Agora chegou o momento de nós ouvirmos a nossa parceira de conteúdo, a ONU News, né? Direto lá de Nova York, com uma matéria especial. E a matéria de destaque hoje é a seguinte: mundo caminha para novos recordes de temperatura, alerta a ONU. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. A Organização Meteorológica Mundial indica que há uma probabilidade de 80% de que a temperatura global média anual ultrapasse temporariamente 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais em pelo menos um dos próximos 5 anos. A vice-secretária da OMM afirma que a agência está soando o alarme de que o nível deve ser ultrapassado com frequência cada vez maior. Ela lembra que a meta já foi ultrapassada em meses individuais e na média do período mais recente de 12 meses. Segundo a vice-chefe da OMM, as violações temporárias não significam que a meta estabelecida no Acordo de Paris esteja permanentemente perdida, pois ela se refere ao aquecimento de longo prazo. A estimativa é de que a temperatura média global próxima à superfície para cada ano entre 2024 e 2028 seja entre 1,1 e 1,9 graus Celsius mais alta do que a linha de base de 1850 a 1900. Há uma probabilidade de 47% de que a temperatura média global durante todo o período de 5 anos entre 24 e 28 ultrapasse 1,5 graus Celsius em relação à área pré-industrial. A previsão representa um aumento de 32% em relação ao relatório do ano passado para o período de 2023 a 2027. A chance de tais picos de temperatura, atualmente em 80%, tem aumentado constantemente desde 2015, quando essa probabilidade era próxima de zero. Para os anos entre 2017 e 2021, havia 20% de possibilidade de ultrapassar o limite, e isso aumentou para 66% entre 2023 e 2027. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Nós ouvimos essa matéria da Mayra Lopes aí, é uma matéria bastante preocupante, né? E a gente está tendo já os resultados aqui no Brasil, né? O Rio Grande do Sul aí foi vítima de uma inundação que nunca na história do estado chegou a tal monta, né? E destruiu. É cenário de guerra. A gente olha aquelas imagens do que resultou depois da enchente em Porto Alegre, nas outras cidades gaúchas, e a gente vê que aquilo é cenário de guerra mesmo, a destruição total. E eu até acho que o tema do que foi colocado, tratado hoje pela Mayra Lopes aí da Rádio da ONU, na Rádio ONU, né, com a ONU News, gera a seguinte questão que eu quero colocar para vocês aqui. Nessa situação do Rio Grande do Sul, qual foi a importância da filantropia comunitária para poder tentar, pelo menos, amenizar aquela dor que os gaúchos tiveram com essa inundação trágica que devastou todo o estado? Jair Rezende. Eu até, Franklin, eu tive um pouco antes de acontecer o desastre lá no Rio Grande do Sul, desastre natural, tive 30 dias antes, eu estava lá. Fiquei, assim, para quem conhece o aeroporto, rodou um pouco a cidade, fica numa situação assim inacreditável que a gente estava vendo. Realmente feito da atuação do homem, mas o homem pode ter vários tipos de atuação, né? Inclusive a atuação de ajudar, de buscar soluções. E frente ao desastre, a articulação que está acontecendo e que aconteceu durante o desastre no Rio Grande do Sul, da sociedade civil organizada, é muito importante. Desde eu tive, assim, como tive alguns contatos ali, eu tive, por exemplo, uma comunidade que chama Morro da Cruz. É uma área alta pelo nome, né? Então ela não foi alagada, e essa comunidade que atua, de uma certa forma, dentro dos princípios da filantropia comunitária, uma organização local, ela organizou as famílias para receber nessa comunidade, que é um morro que
algumas, como é conhecido no Brasil, assentamento subnormal, favela, como a gente queira chamar, hoje em dia o IBGE reconhece o termo comunidade ou favela, ela recebendo as famílias de zonas que foram alagadas. Isso muito baseado nessa coisa, quando a comunidade, o Alessandro chamou a atenção para um ponto muito importante, que é o protagonismo, né? Quando a comunidade reconhece seus problemas, quando ela se reconhece como parte da resolução dos seus problemas, não ela sendo o problema. Então, você vê no Rio Grande do Sul coisas acontecendo ali em pequenos territórios, como eu relatei agora lá do Morro da Cruz, mas, ao mesmo tempo, redes se organizando. Rede de organizações, grupo de organizações. Nossa atuação, por exemplo, aqui na Fundação FIAC, em relação, apesar de nós estarmos atuando na fundação, aqui no município de Campinas, nós também estamos fazendo uma campanha aqui, no nosso foco é mais para reconstrução, em parceria, em rede, em parceria com o Instituto Elda Gerdau, que é um instituto local, lá ligado a uma família de empresários, mas um instituto familiar. E essa organização, lá, não só com a gente, mas com outros apoios do Brasil, com apoio próprio, também está trabalhando nessa base, com as redes que estão atuando nos territórios, com as organizações que estão atuando em cada território. Então, a potência de um território onde tem uma rede organizada com esses princípios da filantropia de base comunitária, a filantropia comunitária, eu acho que pode ser tanto por um processo de transformação de um território, que é uma coisa importante, mas também em um momento como esse que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, a resposta a esse desastre, eu acho que acontece de uma forma mais potente. Alessandro, como você já disse, a questão do protagonismo das comunidades, o seu protagonismo, né? Nesse caso específico do Rio Grande do Sul, como é que você analisa o protagonismo das comunidades frente a esse desastre natural que foi a inundação no estado do Rio Grande do Sul? Eu acho que eu posso dar um depoimento como instituição. Nós temos uma unidade de Porto Alegre que fica em frente ao mercado municipal. Que aliás, desculpa interromper, é um mercado lindíssimo, né? Há um ano atrás eu fui para lá, visitei a cidade, até meu filho mora lá, enfim. E é uma tristeza você ver aquele lindo mercado debaixo d'água, né? Só um pequeno registro aí, porque é uma coisa assim que é de cortar o coração de qualquer um, né? Quem conheceu, quem viu aquela região, vê a beleza que é aquela região e no que se transformou com a inundação, realmente de deixar qualquer um desnorteado, né? É triste, e toda vez que aparecia na televisão, na internet, as imagens do mercado municipal, aparecia o nosso prédio, né? Então, o mercado inundado significava para a gente que a gente estava ilhado. Então, o térreo do prédio onde a gente tem a nossa unidade lá ficou submerso. Nós conseguimos entrar no prédio só semana passada, graças a Deus o andar é elevado, a água não chegou lá, a gente só teve que fazer uma limpeza simples e tal. Essa semana a gente já está com energia elétrica e tal. Então, nós temos uma operação lá com próximo de 30 colaboradores, um pouco mais, quase 500 aprendizes, e atendemos um grupo de 40 refugiados. Grande parte dessas pessoas que nós atendemos perdeu tudo, né? Então, o nosso time lá, falando da potência, né, do território, começou a atuar liderando os territórios para que eles pudessem se organizar. Então, trabalharam como voluntários em diversas localidades. A gente se organizou aqui, achou uma distribuidora de medicamentos lá em Porto Alegre que estava conseguindo fazer entrega. Então, as coisas que não estavam em evidência, né, como água, roupa e tal, todo mundo estava doando, mas faltava medicamento, máscara, luva cirúrgica, leite, mamadeira, né? A pessoa sai correndo, você perde tudo, tem só seu filho. Como é que você alimenta seu filho, né? Então, elas foram nos orientando e a gente foi cuidando de alguma maneira de ajudar, e é sempre, por mais que você ajude, é sempre uma ajuda pequena, né? Porque é o tamanho da catástrofe. Mas se não fosse a organização do povo gaúcho, que é extremamente protagonista, né? Eu acho que esse negócio teria sido muito pior, né? Você vê lá como é que eles rapidamente se organizaram, começaram a atacar as causas e buscar as pessoas e fazer. Quando o poder público se organizou, eles já estavam em ação. E aqui é importante que todo mundo ajude, né? Qualquer ajuda é ajuda nesse momento.
Perfeito. Eu tenho aqui um dado para vocês analisarem, né? 90% dos jovens são motivados a realizarem doações em prol de causas e missões, e não pelas organizações em si. Esses dados são do projeto Filantropando, no Instituto Beja, e foram divulgados no ano passado, em 2023. Eu pergunto, Jair, como a compreensão desses dados pode auxiliar no trabalho estratégico das organizações da sociedade civil? Franklin, eu acho que tem algumas coisas importantes, né, nesses dados, do estudo feito pelo Instituto Beja, que vale a pena a gente rapidamente pensar, né? Eu acho que o primeiro ponto é que, de alguma forma, a sociedade brasileira ela tem essa vontade da solidariedade. A gente vê, quando aconteceu isso, a gente viu muito forte na pandemia. A gente está vendo aqui, quando eu falo sociedade, eu falo o indivíduo, o jovem, a pessoa, a empresa, o empresário. Eu vejo algumas coisas importantes até acontecendo com os parlamentares lá de outro estado, passando sua emenda parlamentar para o Rio Grande do Sul. Tem coisas positivas acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não conseguiu... é uma crítica nossa, nós que estamos no terceiro setor, a dar essa interpretação para as pessoas. Muitas vezes a pessoa pensa ali naquela causa, mas ela fica num primeiro nível, ela não vai buscar aquela organização tal, e quando ela vai, muitas vezes esse trabalho é pontual. Em geral, é uma crítica para nós, sociedade, você tem poucas pessoas fazendo um trabalho continuado numa determinada organização, porque você pode ter uma causa, mas também adotar uma organização e continuamente estar ligado àquela organização. Isso tem um pouco a ver com a nossa cultura da história da filantropia no Brasil. Eu acho que em algum momento a gente precisa refletir isso mais profundamente, mas eu enxergo essas necessidades, sabe? E, por outro lado, talvez as próprias políticas públicas, as políticas governamentais também não nos ajudam nisso, né? Muitas vezes você fala, mas o povo americano é tão solidário, coopera tanto, as empresas americanas, é verdade, mas a política também é desenhada para isso, inclusive políticas falo do ponto de vista fiscal. Eu acho que todos vocês sabem, no Brasil, aqui no estado de São Paulo, isso está mudando com a nova lei fiscal, tudo, mas quando você faz uma doação, uma empresa faz uma doação para uma organização, ela pode ter que pagar 4% sobre aquela doação se a organização não for isenta ou não for imune à questão do ITCMD, por exemplo. Só estou dando esse exemplo, assim, como a gente aqui no Brasil, a gente tem alguns entraves até para essa questão da maior participação do cidadão nesses desafios sociais e também nas oportunidades que a gente tem de transformação. O Jair colocou aí essa questão da legislação brasileira. Eu te pergunto, o que poderia ser feito para nós termos uma legislação mais atual, que facilitasse, que ajudasse no Brasil? Porque realmente a empresa já está fazendo uma doação, pagar o imposto com relação a isso, ou taxa que seja, seja lá o que for, não tem cabimento, né? Você vai retirar essa atitude que deve ser elogiada dessa empresa, ainda ela acaba, digamos, entre aspas, de uma certa forma sendo punida, tendo que pagar o imposto. Claro, nas atividades ela tem que pagar imposto mesmo, não tem outra saída, eu acho que está muito certo que pague. Mas num caso desse de filantropia, tem que pagar um imposto também. O que a gente pode fazer para, né, o que a sociedade pode fazer para mudar essa legislação? Eu vou dar um passo atrás, Franklin. Assim, eu acho que falta primeiro uma cultura de doação no país, né? Então, se você olhar nos Estados Unidos, por exemplo, as grandes universidades, elas vivem de doação. Só para dar um exemplo, Harvard não se sustenta com as mensalidades dos seus cursos. O custo de Harvard é absurdamente maior do que o que ela fatura de mensalidade. Então, a doação do ex-aluno que prosperou e ele não precisa ser multimilionário, né? A pessoa que prosperou na vida ali, que tem uma vida economicamente equilibrada e tal, ele se sente na obrigação de devolver a instituição de ensino que o ajudou a chegar ali. Então, essa cultura é muito natural no mercado norte-americano e hoje a gente ainda não tem isso no Brasil, né?
a gente tem muito o engajamento pelo clamor público, quando tem uma grande tragédia. O brasileiro ele é muito solidário, mas o brasileiro não é disciplinado. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Assim, eu estou há 5 anos no terceiro setor, eu vim da iniciativa privada, eu empreendi a minha vida inteira, né? E eu não tenho problema com imposto. Assim, se o imposto for bem utilizado, pode cobrar, né? Mas não vamos entrar nessa questão nesse programa. Mas o ponto aqui é, se a gente tiver uma sociedade com essa cultura de doação e com uma atuação mais clara, naturalmente a questão da legislação se corrige. Porque é realmente um absurdo você doar e ser tributado por isso. Você está, na verdade, prejudicando a instituição que está recebendo. Não só a instituição que está doando, a instituição que está recebendo está sendo prejudicada. Né? Nós aqui no Oeste, nós temos imunidade fiscal, nós somos uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos e tal, mas ainda assim, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui, muitas empresas preferem doar sem se beneficiar da nossa imunidade fiscal, para que lá na frente, quando ocorra uma auditoria, elas não tenham o risco de ter que prestar contas, mesmo tendo feito tudo direitinho. Então, imagina uma empresa que tem centenas de milhões de reais no seu balanço e faz uma doação de 100, 200, 300, 500 mil reais para uma instituição como a nossa, né? Esses 500 mil reais pode prejudicar o balanço de $500 milhão. Então, eles falam, não, tira da verba de marketing, tira de outra verba, doa, acaba isso, não se beneficia de nada, não pega nenhuma contrapartida, só questão social e tal. Então, também, esse terrorismo fiscal é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado, porque também não adianta só ter a possibilidade de não ser tributado e tal, mas a prestação de contas disso é muito importante. Eu entendo, já vou encerrar minha fala, mas eu entendo que há uma década atrás, mais ou menos, talvez um pouco mais, a gente teve um movimento em que muitas ONGs foram utilizadas de maneira errônea para lavar dinheiro, para outras pessoas se beneficiarem não a causa. Isso atrapalhou muito também a imagem das instituições que trabalham seriamente, né? Então, tem vários caminhos aí a serem travados e tratados. É verdade, acho que o caminho é longo, mas necessário ser percorrido. Agora chegou a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje teremos a presença de Jonatas Azevedo, assessor de programas da Rede Como A. Olá, Jonas, quais os principais desafios enfrentados nas atividades que envolvem a filantropia comunitária? Desafios do terceiro setor. Olá pessoal, aqui quem fala é o Jonatas Azevedo, assessor de programas da Rede Como A. Nós reunimos organizações doadoras da filantropia independente que apoiam através de doações financeiras, mas também não financeiras, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, coletivos, em suas lutas, né, por direitos humanos, fortalecimento comunitário e justiça socioambiental. Como parte também da nossa missão como rede, está justamente a promoção da filantropia comunitária e de justiça socioambiental, não só aqui no Brasil, mas também a nível internacional. E aí hoje eu queria trazer para vocês alguns desafios que a gente enfrenta no campo. E eu acho que o primeiro deles que eu queria enfatizar é justamente a falta de confiança e até mesmo a criminalização de organizações da sociedade civil e movimentos que a gente se depara, né, no nosso país hoje. Esses grupos eles são constantemente alvos, né, de ataques e de campanhas de desinformação com o objetivo de deslegitimar as suas atividades e diminuir a credibilidade desses grupos, sendo que são eles que estão realmente na linha de frente da transformação social. E que isso nos leva ao segundo desafio que eu gostaria de enfatizar, que é justamente a falta de recursos. E aqui me refiro especificamente à falta de dinheiro. Quando a gente olha, por exemplo, para os grandes doadores da filantropia brasileira, ainda se doa muito pouco para organizações da sociedade civil e movimentos. E quando a gente olha também para os membros da Rede Como A, eles também enfrentam esse desafio. Em sua maioria são fundos, né, que apoiam, que garantem a democratização do acesso a recursos a essas organizações da sociedade civil e movimentos que enfrentam uma série de barreiras para acessar recursos e desenvolver de uma maneira plena os seus trabalhos. Então, um recado-chave é que é preciso doar e doar com confiança, porque são esses grupos que estão promovendo a transformação social que o nosso país precisa. Esse foi o Jonas Azevedo, assessor de programas da Rede Como A, na coluna
desafios do terceiro setor. Agora chegou o momento da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós apresentamos uma enquete com o tema do programa, né? Essa enquete é realizada no Instagram. Você pode votar, né, a cada semana nessa nossa enquete, e inclusive fazer questões que nós reproduzimos aqui para os nossos entrevistados. E a pergunta para o programa de hoje era a seguinte: você conhece o conceito de filantropia comunitária? E olha só o resultado. Como no início do nosso programa nós dissemos, né, foi ressaltado aqui, tanto pelo Jair Rezende como pelo Alessandro Saad, que são os nossos convidados de hoje, que as pessoas não conhecem muito o que vem a ser a filantropia comunitária, e de fato isso é real, porque olha só o resultado: 33% diz que sim, contra 67% que disseram que eles não conhecem esse conceito de filantropia comunitária. Eu tenho duas questões aqui para fazer, que foram enviadas por duas seguidoras do Observatório do Terceiro Setor, mas antes de passar para as questões dela, eu gostaria de um breve comentário, tanto do Jair como do Alessandro, o que a gente tem que fazer para mudar esse desconhecimento, né, das pessoas de maneira geral, do que vem a ser a filantropia comunitária. Pois é, o comentário do nosso colega da Rede Comoar, ele trouxe um ponto importante. Ele falou da questão da falta de confiança, né? Geração de confiança, que é uma coisa super importante. Eu acho que, primeiro, no Brasil, o Alessandro trouxe a questão da cultura da doação, né? Eu acho que a cultura da doação é um ponto-chave para a gente entender as várias formas e possibilidades que você tem para um processo de transformação social. Você tem, hoje em dia, por exemplo, os negócios de impacto, que é uma outra forma de você endereçar problemas sociais e ambientais. Você tem os institutos e fundações tradicionais, você tem os grupos de base comunitária, os coletivos que estão surgindo. Mas quando eu olho para esse chapéu da cultura da doação, esse entendimento, essa forma, a gente não faz isso talvez de uma forma tão organizada. E, ao contrário, a gente enfrenta o que o nosso colega falou, dessa falta de confiança e até muitas vezes, foi um ponto que foi trazido também aqui anteriormente, de uma propaganda negativa das entidades filantrópicas. Por alguma coisa que aconteceu, como acontece em todos os ramos, se você fosse pensar, bancário, empresas, no governo também, aconteceu alguns desvios, vamos dizer assim, de finalidade de alguma organização, mas isso é uma ínfima, sabe, é ínfimo a quantidade do que se faz, né? Quando você olha para o movimento, tudo o que é feito e com as possibilidades que a gente tem que fazer, mas a gente precisa estar mais próximo. Eu acho tudo sobre 2 pontos, não são somente esse, mas você está mais próximo do estudante, do jovem na escola, nas universidades. Hoje em dia você tem se você for ver o tanto de trabalho de conclusão de curso ou tese de doutorado que estão focados em temática do investimento social privado ou da filantropia, comparando o Brasil com outros países, nós estamos muito longe. Ou seja, as pessoas mesmo na academia têm pouca produção sobre o que é. Então, isso é mais uma coisa que não nos ajuda no processo de divulgação. A própria imprensa, né? Eu acho que eu vi algumas entidades, algumas rádios, TVs, tendo aquele tipo a boa notícia. E 90%, quando eu via essa temática, normalmente é de uma organização do terceiro setor, que está apresentando ali, de uma filantropia ou alguma coisa assim. Mas a gente precisa muito mais, sabe? Tem muito mais. Você precisa passar essa confiança, ajudar, e eu acho que universidade, escolas e imprensas podem ser grandes aliados para a gente trazer isso de uma forma mais forte e potente para a sociedade brasileira. Correto. Alessandro, como é que a gente faz para que as pessoas conheçam mais o que vem a ser a filantropia comunitária? Eu queria só contribuir com a pergunta que foi dada para o Jair, que tem um ponto aqui que me incomoda muito, até porque eu tô há pouco tempo dentro do terceiro setor, e tem um mito ou uma crença, não sei, de que a causa por si só é suficiente.
né? Então, você não precisa ter uma boa gestão da sua entidade, o projeto que você propôs não precisa ter uma boa governança. Não, porque a causa é importante. A causa é muito importante, mas se você não presta contas da causa, você não consegue nunca mais o recurso de novo. Então, eu discuto muito falando assim, olha, o terceiro setor é um negócio, só que é um negócio social. Você tem que prestar conta do centavo, você tem que ter eficiência, né? Porque muito, por exemplo, aqui no Oeste, nós não temos voluntários. 100% da nossa atuação é CLT. Eu, superintendente, até um auxiliar que entra hoje na instituição, ele é CLT. A gente só tem voluntário quando tem que fazer uma oficina de uma determinada coisa, num determinado território, que a gente aquece o território ali daquela forma. Mas se você não tem uma gestão de qualidade, você não coloca luz no que você está fazendo. E as pessoas vão se sentir desconfortáveis para doar. Eu acho que esse é um ponto importante, né? E aí, quando você tem um negócio que dá muito certo, parece que teve ali uma combustão espontânea que fez dar certo. Mas um monte de gente lá no território que entendeu a dor, que se mobilizou, mas se eles não, no final de tudo, eles não prestam contas corretamente, isso vai contra tudo que eles estão querendo, e sem perceber, né? Imagina, sei lá, que aquela iniciativa começou com um professor, com uma assistente social, que de repente são casados, e começaram a ativar o território ali, e as pessoas se engajam e tal. Mas depois que o recurso vem, se você não usa o recurso com muita sabedoria e não presta contas com muita transparência, esse projeto tende a morrer. E aí é uma característica do Brasil, as coisas não se perpetuam, porque não adianta você fazer um projeto um ano, uma vez só. Né? Se você tem um projeto lá de aquecimento do território, de aumento do conhecimento dos jovens, de trazer novas formas de gerar riqueza ou de engajamento social, essa coisa tem que se perpetuar. E aí é o que o Jair trouxe brilhantemente. Você tem que juntar a empresa com o poder público, com a escola, com o centro comunitário, porque se não for uma coisa que todo mundo estiver envolvido, isso não vai para frente nem se perpetua. Perfeito. Eu tenho duas questões aqui que foram enviadas pela Marcela Costa e pela Samira Lopes. Eu agradeço tanto a Marcela como a Samira o envio dessas questões aí. Eu ia pedir tanto para o Jair como para o Alessandro para responderem sucintamente as duas questões, tanto da Marcela como da Samira, para nós encerrarmos esse nosso terceiro bloco do programa de hoje e partirmos para o bloco final do Perspectiva. A Marcela Costa, eu vou fazer essa pergunta para o Jair. A Marcela Costa pergunta o seguinte: como as pessoas da comunidade podem se envolver em ações de filantropia comunitária? Jair. Eu acho que o primeiro passo é os grupos se unirem, né? Quando você chega num território, e aqui na FEAC a gente trabalha com diversos territórios, onde você chega e você encontra muito grupo, cada um fazendo alguma coisa. E essa falta de conexão também, ela parece que ela afasta as pessoas. Mas eu acho que o primeiro passo para quem é do território é esse processo de conexão. E o segundo passo para quem é de fora do território, porque nesse trabalho você tem a pessoa que é o morador do território e tem a pessoa de fora, muitas vezes, é conhecer o território. É conhecer realmente as necessidades e, sobretudo, e de uma forma aberta, para entender muitas vezes que aquilo que você acha, que você vê, não é a necessidade premente daquele território. Eu acho que concordo muito com o ponto até da prestação de contas, como foi colocado pelo Alessandro, fundamental tudo, mas a gente também tem que ter um olhar territorial a partir da visão de quem é do território, está aberto para isso, sabe? Você está aberto, é o primeiro passo. E, no ponto de vista ali do território, eu acho que a conexão das iniciativas que já existem lá, porque senão a coisa funciona de uma forma, não tem homogeneidade, funciona no mundo heterogêneo, a coisa cada um fazendo ali de um lado, e isso dificulta também a vinda de outras organizações de fora do território. E quem é de fora do território tem humildade e o desprendimento, né, de chegar nesse território e também dessa chance para entender o que é o território. Alessandro, a pergunta que nós temos aqui da Samira Lopes é a seguinte: quais os tipos de ações de atividade de filantropia comunitária pode realizar? Bom, eu acho que o céu é o limite, né? Mas na grande maioria das vezes começa de uma dor, né? Começa de uma necessidade que o todo, que a comunidade percebe. Então pode ser desde melhorar alguma coisa de saneamento ali na região, até seguir por equipar melhor a sua escola pública,
ou garantir que tem um espaço para a prática de esportes aqui naquele território, ou de alguma maneira fazer com que mais recursos sejam destinados para os jovens que querem outro tipo de evolução. Eu falo muito de jovens porque está no nosso radar, né? Mas qualquer movimento, vamos falar agora da terceira idade, a população do Brasil está envelhecendo, né? As pessoas também estão envelhecendo nos territórios. Né? Como é que a gente consegue que esse grupo seja ativo, tenha a opção de entretenimento, de continuar estudando? Então, na grande maioria das vezes, resumindo, ela nasce de uma dor que é comum àquela comunidade e que facilita também o engajamento para que a quantidade maior de pessoas percebam que isso é necessário, e quanto mais gente agindo na mesma direção, fica mais fácil de você fazer essa articulação. Perfeito. Eu queria aproveitar e fazer um convite a todos e todas que nos ouvem, né? Vocês podem fazer as perguntas para os nossos e as nossas entrevistadas aqui no Perspectiva. Basta vocês entrarem semanalmente no Instagram. Lá tem as enquetes que nós fazemos a respeito do tema que nós vamos desenvolver no nosso programa. E também o espaço na caixinha que tem de perguntas, você pode realizar a sua pergunta, que nós reproduzimos aqui no nosso programa. Você quer mais informações sobre o Observatório Terceiro Setor? Convido a todos e a todas a entrar no nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Isso é fundamental para você acessar a nossa página na internet. Segundo a pesquisa Doação Brasil 2022, o Pix é o meio de pagamento mais usado para doar, com 39% das menções, superando métodos mais tradicionais, como o dinheiro diretamente, o débito ou mesmo o boleto. Né? A entidade envia o boleto e você paga o boleto no banco ou através das redes também. Eu pergunto para vocês, como o avanço da tecnologia pode auxiliar no crescimento do trabalho filantrópico? Jair. Eu acho que é algo que a filantropia brasileira está fazendo, mas ela precisa avançar em se apropriar das novas tecnologias. Você, muitas vezes, chega numa organização, grande parte, sobretudo das organizações ali de base comunitária, não tem um site, às vezes, mesmo nas redes sociais, aquilo não é mantido da forma mais eficiente possível. Você, muitas vezes, ali a pessoa não entende como impulsionar aquela causa. Então, tem essas dificuldades que as organizações também, vamos dizer, investidoras dessas organizações, às vezes não olham, né? Não querem investir, porque eu acho que isso é meio. Mas as tecnologias, elas têm muito como contribuir, né, para isso. As pessoas podem ter muito mais conhecimento através das redes, através de outras ferramentas tecnológicas do que está acontecendo, e muitas vezes está acontecendo ali próximo à casa da pessoa, tem uma iniciativa, mas a pessoa não conhece. E a tecnologia pode nos ajudar nisso e vem ajudando. Você mesmo falou, por exemplo, o Pix é uma coisa extremamente rápida para fazer. As campanhas que a gente tem feito aqui comprovam a pesquisa, né? Grande parte vem pelo Pix. Mas tem vários aspectos, mas eu convidaria as organizações, sobretudo investidoras, a olhar para esse tipo de ação, por exemplo, fortalecer a organização do ponto de vista da comunicação, da governança, trazendo aí, recuperando aquele ponto que o Alessandro trouxe, da organização ser mais transparente, porque muitas vezes também os investidores só querem investir naquele projeto X para criança, para tal, o que é muito importante, mas ele tem que olhar para essa estrutura da organização. Quando você olha para isso, um dos pontos talvez seja como essa organização saber divulgar mais, estar mais próxima e trazer essa informação para engajar a população. Perfeito. Alessandro, como é que o Espro, né, que trabalha com jovens e adolescentes, trabalha essa questão da tecnologia com esse público? Você sabe, Frank, que eu falo para as pessoas que o meu desafio à frente do Espro é mudar o modelo mental de estatal para startup. E eu entendo que estou em pontas bem distantes de uma mesma régua, né? A gente está no meio do processo, o time tem se empenhado muito em fazer essa mudança, mas um ponto importante, assim, como nós somos muito estruturados, eu entendo que é até fácil para a gente fazer esse movimento, né, de adesão de tecnologia, como nós atendemos grandes empresas por meio do programa de aprendizagem, a gente tem uma facilidade de interlocução com eles, de usar as ferramentas financeiras e de comunicação para isso. Do nosso lado, o grande desafio é engajar a pessoa física.
nós temos pouquíssima contribuição de pessoas físicas. A grande maioria das contribuições que nós recebemos vem de pessoas jurídicas ou de organismos que já conhecem o nosso trabalho e que direcionam recursos para que a gente impacte o território onde esses organismos atuam, né? Um ponto importante aqui para destacar para as entidades de pequeno porte é que as redes sociais são ferramentas poderosíssimas de engajamento, né? Se ela consegue também fazer uma comunicação correta e fazer a prestação de contas do que ela está fazendo pelas redes sociais, mostrar os casos que eles ajudaram a resolver pelas redes sociais, ajuda a construir credibilidade, ajuda a facilitar o recebimento. Hoje você consegue doar, inclusive, pelo Instagram, você consegue doar pelo WhatsApp, você consegue doar por diversas formas, né? Então, aí, de novo, batendo na tecla da organização, né? Se ela tem isso tudo redondinho, né? Não adianta nada você colocar um QR Code para o Pix e cair na conta pessoa física, da pessoa que cuida da entidade. Isso é fatal, né? Isso é fatal. A pessoa fala, opa, pera lá, eu estou caindo num golpe, né? Quer dizer... Por mais correta que seja a pessoa, exatamente. Não vai passar credibilidade, né? Então, esses cuidados que muitas vezes as pessoas nem percebem, né? Eles falham por ingenuidade ou por falta de orientação, mas dificulta muito o trabalho dele, principalmente as entidades pequenas, né? Uma entidade como o Estro, é muito difícil a gente fazer um movimento rápido, porque a gente é muito regulamentado. Então, mas sei lá, só para você ter uma ideia, para a gente poder receber doação de pessoa física e tal, a gente demorou 1 ano para conseguir implementar uma plataforma onde a pessoa pudesse doar. Por quê? Eu tenho que aprovar no conselho diretor, depois tem que mexer no regimento, depois tem que ver qual é a forma. É muito complicado, né? A gente faz uma entidade pequena, ela consegue achar uma maneira ali que tenha governança para fazer e presta conta pelas redes sociais. Então, assim, adequar o tamanho dela, ao porte dela e entender que é muito mais simples do que ela imagina. Se ela tiver disciplina e constância, ela vai engajar as pessoas, porque o universo dela é mais restrito, né? E aí vai ser mais fácil. Jair, Alessandro, a gente vê que a mídia, de forma geral, hoje, trata a situação de desigualdade social de forma muitas vezes sensacionalista, né? Distorcendo a realidade, aumentando o preconceito. Eu pergunto para vocês, de que forma a mídia poderia contribuir para não alimentar o preconceito que a gente vê tão presente nos grandes veículos e, de uma certa forma, assim, alimentando cada vez mais essa situação que todos nós, aqui do terceiro setor, queremos transformar? Eu vejo que, em uma certa medida, a mídia brasileira, nos últimos anos, digamos assim, ela vem corrigindo alguns problemas históricos. Eu vou me ater aqui à questão da equidade racial, por exemplo. Você vê, hoje em dia, uma tensão, mas a gente tem que ir muito mais longe do que isso. Acho que é responsabilidade da sociedade em geral, é responsabilidade do governo, é da academia, mas a mídia tem um papel fundamental em demonstrar, isso é uma visão não só de leituras, mas uma visão um pouco pessoal, de demonstrar o que tem nas comunidades, por exemplo, brasileiras, tanto urbanas como rurais, porque muita gente esquece desse nível de desigualdade nas comunidades rurais também, onde é absurdo também a desigualdade que tem, os acessos e tudo, mas não retratar só aquela comunidade problemática. Eu não quero fantasiar, mas esses lugares são lugares de potência também, sabe? Como inspirar as pessoas para a transformação a partir daquela realidade, mas trazer isso de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva e de uma forma de mostrar que a gente tem que criar uma identidade e uma forma de atuação enquanto país. O grande problema, por exemplo, da comunidade que gera a violência, e depois o grande problema da comunidade brasileira, eu digo, que gera a questão da violência, preconceito e tudo, está ligado à questão da desigualdade. Então, eu olharia para esses dois lados. O que já está acontecendo em certos pontos, o que falta acontecer, mas principalmente olhar não só com aquele lado de mostrar a comunidade como um local de violência, mas também como um local de potência. Alessandro, como é que você vê essa possibilidade da mídia trabalhar de uma forma para não acabar sedimentando ainda mais o preconceito que já existe com relação a esse jovem marginalizado?
Você sabe, Frank, eu tenho 55 anos e eu me sinto um privilegiado porque eu estou vivendo, assim como todo mundo que está no planeta Terra nesse momento, né? A gente está vivendo uma transformação absurda cultural e, por consequência, social. Então, os grupos minoritários passam a ter mais voz, passam a ter mais relevância, né? E o mercado, de um modo geral, e todos os primeiro, segundo, terceiro poderes, eles precisam, de alguma maneira, estar estruturados para isso. Primeiro, segundo, terceiro setor precisam respeitar isso. Então, a gente tem hoje um mundo cada vez mais diverso, plural, né? E quando a gente fala da comunidade ou da juventude, cada vez mais potente. Mas ainda tem um pré-conceito, né? Tem um conceito pré-concebido, né? Que atrapalha um pouco a maneira pela qual a gente conta, às vezes, até o veículo de comunicação, que até passar a notícia da maneira positiva, mas falha na hora da escrita, na hora da comunicação, acaba vindo com uma fala ruim, o que prejudica, até piora ao invés de ajudar, né? Então, eu acho que esse momento do mundo exige, primeiro, um novo olhar, uma nova atitude e uma nova fala. Não estou falando de extremos, mas de principalmente entender como é que a gente consegue coexistir, né? As diferentes gerações, as diferentes formas de poder, as diferentes iniciativas, para que a gente, de fato, torne esse ambiente, esse mundo, um mundo melhor, mais igualitário, mais justo. O Perspectiva está terminando. Semana que vem estamos de volta com mais um programa. Agradeço a participação de Jair Rezende, superintendente socioeducativo da Fundação FEAC, Federação das Entidades Assistenciais de Campinas. E também Alessandro Saad, superintendente executivo do ESPRO e membro do Comitê Internacional do CONIF, Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, a preservação da Mata Atlântica. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.